Olá, primeiro ano! Agora a professora vai explicar a atividade avaliativa de ciências. Então, para essas atividades, vocês vão precisar de lápis, borracha e lápis de cor. Peguem esses materiais e essas atividades, tá bom? Muito bem. 1. Pinte os alimentos que são saudáveis. Então, nas atividades anteriores, nós vimos que tem alimentos que fazem bem para o nosso organismo e alimentos que não fazem bem, certo? E esses que não fazem bem, a gente tem que comer de vez em quando, tá? E os saudáveis são aqueles que a gente pode comer todo dia, que tem muita vitamina pra gente ficar forte, pro nosso organismo ficar bem fortalecido. Então aí você vai aqui, ó, você vai pintar só os elementos que são saudáveis, tá bom, professora? Pode pintar mais de um? Sim, todos os que são saudáveis. Muito bem, agora nós vamos aqui para número 2. Para ter um corpo saudável, é necessário ter hábitos de higiene. Hábitos de higiene são hábitos de cuidar do corpo. Complete o quadro de acordo com as palavras abaixo. Então, tá vendo, ó, em cada citação, vocês têm uma linhazinha, tá? Então, nessa linhazinha, você vai completar com uma dessas palavras que tem aqui, ó. Então, as palavras mãos, unhas, dentes e roupa. Então, número 1. O menino está escovando os... Você vai completar aqui, escrevendo uma dessas palavras que a professora circulou, tá? Então, o que o menino está escovando? 2. Para dormir, devemos trocar de... Vai marcar. 3. A menina está cortando as... 4. A menina vai almoçar. Antes ela precisa lavar as... E aí você vai completar com uma das palavras, certo? Vou trocar de folha. Agora prestam atenção que a professora vai fazer a leitura desse texto aqui, tá? Ele não é muito grande, ele vai falar sobre higiene bucal. Então acompanhem aqui, ó. A higiene bucal é necessária para todas as pessoas manterem a saúde de seus dentes e boca. Então, quando eu falo de higiene bucal, eu tô falando da higiene, da limpeza dos meus dentes, da língua, tá? Da boca. Agora, continuando aqui, ó. Os primeiros dentes são chamados de dentes de leite e eles começam a aparecer nas crianças entre os 5 e 7 meses de idade. Devemos cuidar dos nossos dentes desde quando somos bebês. Então, desde que a gente nasce banguelinho. Então, a mamãe tem que ter todo um cuidado com a nossa gengiva. Depois vai nascendo o nosso dente de leite, que também a gente precisa escovar, manter toda a higiene. Quando a gente tem por volta de 7 anos, mais ou menos, a 6, 7 anos, esses dentinhos de leite começam a cair, tá? Que é onde a gente começa a ter as janelinhas. E aí fica o buraquinho e depois vai nascer o dente permanente, que é o que vai falar agora o texto, ó, continuando aqui. As crianças têm, em média, 20 dentes de leite, sendo 10 em cima e 10 embaixo, tá? Os dentes de leite começam a cair a partir dos 6 anos de idade. Os dentes que nascem no lugar dos dentes de leite são chamados de dentes permanentes. Devemos escovar os dentes sempre depois de cada refeição, passar o fio dental e ir ao dentista pelo menos uma vez por ano. Então, nesse último pedaço aqui do nosso texto, ele trouxe para nós todas as informações que a gente deve ter com os nossos dentes, tá? Então, comeu, eu tenho que ir lá escovar meus dentes. Nossa, professora, se eu comer uma bolachinha, eu tenho que ir lá escovar os dentes? Não, tá? De preferência, após o almoço, o jantar, tá? E antes de dormir. Então, é muito importante não dormir sem escovar os dentes. Marque X na resposta correta. Então, aqui eu tenho a letrinha A. Você tem essa e essa que pode ser a resposta correta. Então, você vai fazer X só em uma, tá? Só no que é correto. Como são chamados os nossos primeiros dentes? Eles são dentes de doce, eles são dentes de leite ou eles são dentes de café? B. Quando o dente de leite cai, nasce um dente que é chamado de... Quem que vem depois do nosso dente de leite? É o dente novo,
dente de leite ou é o dente permanente? C. Circule os objetos que usamos em nossa higiene bucal. Não é em toda higiene, tá, gente? É o que a gente usa apenas para limpar os nossos dentes, tá? Então, eu tenho aí shampoo, fio dental, pasta de dente, papel higiênico, sabonete e escova de dente. Então, você vai circular tudo que a gente usa na nossa higiene bucal. Continuando aqui. 4. Sabemos que o dia tem 3 períodos, manhã, tarde e noite. E que fazemos atividades variadas durante esses períodos. Durante o período da manhã e da tarde, as crianças costumam ir à escola e realizar suas atividades. E durante o período da noite, as crianças devem descansar e dormir. No período da manhã, cumprimentamos as pessoas usando a expressão bom dia. De tarde usamos boa tarde e de noite usamos boa noite. Ligue as imagens com a palavra que indica qual é o período. Muito bem. Então, nós temos aqui ó, as imagens. Então, tem que observar ó, o que está acontecendo em cada uma, tá? Vejam que, professora, mas tem sol nessa e nessa. Mas vejam que eu tenho outro elemento, eu tenho um galo aí. Que período do dia será que o galo canta, tá? E aqui você vai ligar noite, manhã e tarde. Então, cada um desses desenhos, você vai ligar a uma dessas palavras, tá bom? 5. O tempo que temos em nossos dias é dividido em manhã, tarde e noite para podermos organizar nossas atividades, marcando a letra certa para cada atividade de cada período. Muito bem. Então, aí nós temos A, B e C, certo? Observe, gente, que o A e o B, ele não tá igual. No B, eu tenho esse elemento aqui, ó, que é o leite, certo? Então, a figura A representa manhã, tarde ou noite. A figura B, manhã, tarde ou noite. E a figura C, manhã, tarde ou noite. Então, você vai usar a letrinha M para manhã, T para tarde e N para noite. Então, presta bastante atenção. Você vai usar uma letra para cada figura, tá? Não vai ter 2 M's, não vai ter 2 T's e não vai ter 2 N's. Tudo bem? E chegamos agora na última folha. 6. Veja as situações listadas e identifique em qual parte do dia você realiza essas atividades, tá? Então, agora eu quero saber sobre você. Então, quando for manhã, eu vou usar o M, tá? O T para tarde e o N para noite. Então, que período do dia você assiste televisão? Professora, eu assisto de manhã, tarde e noite. Qual período, então, você assiste mais, tá? Toma café da manhã. Brinca, toma banho, almoça, estuda, dorme e acorda, certo? E aqui a última atividade, bem tranquila. Pinte de amarelo os animais selvagens e de azul os animais domésticos. Professora, eu posso usar o laranja? Não, você só vai usar o amarelo e o azul. Então, começa assim, ó, vamos lembrar, animais selvagens e animais domésticos. Animais domésticos são aqueles animais que ficam próximos do homem, tá? Que o homem tem um contato. E os animais selvagens são aqueles que vivem livremente nas florestas, nas matas, tá? Então, aí vocês têm os animais e você só pode usar amarelo para os animais selvagens, aqueles que vivem livremente, e azul para os animais domésticos, aquele que fica mais próximo do homem, tá? Professora, eu vou pintar um de cada? Não, você vai pintar todos os animais, tá? Então, presta bastante atenção, capricha. Lembrando que não precisa tirar foto dessa atividade e mandar para a professora, tudo bem? Um beijo!